Vamos começar falando desse caso que está repercutindo demais, viralizado no WhatsApp, todo mundo mandando esse vídeo, porque é realmente uma história chocante, Mano Ferreira. Um homem de roupão abre o portão de uma casa e sai atirando numa policial. O que você acha que aconteceu nisso, hein, meu amigo? Primeiro, bom dia, Paulinho. Olha, não é nem um pouco normal, né? É uma situação, assim, é indignante para qualquer cidadão. Que país nós estamos vivendo que um cidadão acha que pode receber a polícia à bala na sua própria casa? O que é isso? Que tipo de medo nós estamos vivendo na sociedade a ponto de uma abordagem normal? A polícia tocou a campainha, se ele não quisesse responder à polícia, que ele dissesse, olha, infelizmente eu não vou cooperar, venha um comandado. Ok, estaria no direito dele, mas seria estranho, porque a polícia estava simplesmente investigando um furto que tinha acontecido na rua. Tudo que iam fazer era pedir se ele podia cooperar com imagens das câmeras de segurança da casa para cooperar na elucidação de um procedimento crime normal, absolutamente que é realizado pela normal. polícia. Qualquer cidadão que deseja ver o combate ao crime acontecer com eficiência, o instinto natural seria cooperar com o trabalho da polícia. Afinal, delegada Raquel, foi um pedido de um delegado que estava investigando, inclusive, um crime que tinha acontecido ali no entorno, e era importante nessa investigação o acesso às imagens dessa determinada casa. Aí o que acontece? O procedimento desse empresário é de simplesmente ser avisado pelo funcionário dele de que estavam fazendo esse pedido. Ele, inclusive, tem acesso às imagens externas da casa que mostram os policiais e diz o seguinte para o funcionário: isso aí é golpe, isso aí é golpe. Aí ele desce armado com uma arma, se eu não me engano, de calibre 45, você me corrija se eu estiver errado, delegada, abre o portão e sai atirando. Que é isso, doutora? Me explica. Isso é descontrole, isso é inadmissível, é perfeitamente padrão quando em diligências, através de ordem de serviço, para poder buscar elementos do conjunto probatório do crime que tinha ocorrido, que era um furto numa residência ali na vizinhança, a equipe policial de forma descaracterizada, obviamente, nós estamos falando em investigação, ali buscar elementos para poder dar robustez em todo aquele aparato que é necessário do inquérito policial para a gente poder ter autoria do fato e a materialidade delitiva. Ali é uma série de erros que culminou em tragédia, uma tragédia que infelizmente ceifou a vida de uma excelente policial. Quando a gente fala em desculpas esfarrapadas de que havia uma desconfiança de que não eram policiais, o proprietário do imóvel estava praticamente num bunker. O portão ali baita estrutura, né? Era blindado. Proteção. Não abra a porta. Claro. Agora, abrir a porta e executar sendo um policial, ou poderia ser outra pessoa, um vendedor, é inadmissível, é criminoso. Agora, o que a gente fala existe uma desconfiança se realmente são policiais à porta? Verifique, ligue para a polícia. Pega o telefone e liga. Exatamente, pega a placa da viatura, fale a respeito do que está ocorrendo. Agora, são cenas do cúmulo da sordidez, do quanto está banalizado a violência. Agora, doutora, tem um ponto nessa história aí, hein? A polícia achou droga na casa dele. Não se sabe ainda, está em processo de investigação o que realmente aconteceu, como que estava a saúde mental dele ali na hora, mas o que consta da investigação até o momento é que foi encontrado, sim, uma quantidade aí significativa de drogas nesse local. Segundo consta também a investigação, o próprio empresário estava realizando uma espécie de almoço, uma confraternização, algo assim, que durou aí algumas horas e se encaminhou para o período noturno também, o senhor. Nós vivemos um processo de uma escalada de violência, não só em São Paulo, né? Você pega Rio de Janeiro, pega Bahia, e São Paulo não é diferente. E as pessoas estão inseguras, porque junto com a escalada de violência, nós estamos no momento da impunidade. Você pegar o exemplo do Rio de Janeiro, daquele rapaz que roubou um celular e fez uma selfie. Ele foi preso, entrou por uma porta e saiu pela outra no mesmo dia. Ou seja,
O bandido, que muitas vezes a sociedade diz, não, isso é por conta da sociedade, não é contra a sociedade. Eles estão se sentindo seguros. Eles roubam, entram por uma porta e saem pela outra. Enquanto a justiça não alterar isso, a justiça não ser mais dura, bandido roubar, mesmo que seja um celular, mesmo que seja um relógio, ficar preso, essa escalada de violência não vai diminuir. Agora, nesse final de semana, teve um vídeo também que viralizou nas redes sociais de uma galera presa no trânsito ali na Piaçaguera, sentido Guarujá, litoral paulista. E aí, de repente, os caras são assaltados assim, chegam 4, 5 pessoas em cima de um carro, começam a roubar tudo. É desesperador, mas mais desesperador que isso, meu querido Pepe, aliás, você estava lindo de gravata no Jornal da Manhã, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Mais desesperador do que isso é ver alguém chamar esses caras de suspeito, Pepe. Suspeito do quê? Ô, Paulinho, esse evento aí é um suco do Brasil, né? Primeiro, a nossa elite intelectual ou financeira acha que é o dom da verdade e pode abrir a porta de casa e sair atirando por aí, né? Ao contrário das outras elites do mundo todo que impõem a sociedade para frente, a nossa elite no Brasil é o retrato do nosso atraso, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto mostra, no meu entendimento, total falta de procedimento da polícia também, não é? Eu vejo o policial ali que atirou, ele está de bermuda. Ele não está identificado como policial, não é? Qualquer pessoa, no momento que nós estamos vivendo de insegurança pública, né, quando vê uma pessoa batendo na porta, sem estar vestido, sem estar com identificação, falando que quer obter a imagem das câmeras de segurança da residência, ninguém abriria a porta ali naquele sentido, não. Eu concordo com o que a doutora colocou aqui, né? Ele poderia não ter feito nada. Não precisa sair atirando, né, Pepe? É o que eu coloquei no começo. É o fruto da nossa elite financeira e, infelizmente, isso aí. Agora, no ponto que eu queria colocar aqui, né? Segurança pública está piorando cada vez mais e nós temos que começar a discutir de forma mais profunda esse assunto. Por exemplo, se esse rapaz não tivesse acesso à arma, não teria tido esse evento aí. Ou seja, tem que enrijecer, sim, a compra de armas pela população. Pepe, a gente não pode aqui atestar nada e dizer que foi isso mesmo que aconteceu, porque a investigação está em curso e o nosso compromisso jornalístico é de sempre aguardar a investigação. Agora, eu só quero colocar um ponto aqui para vocês. Qual ser humano veste um roupão, Júlia Lucy, pega uma arma, abre um portão de roupão, descalço e sai atirando sem estar sob efeitos de algum tipo de substância? Qual ser humano faz uma coisa dessa? Um ser humano desesperado, que está com medo da sua casa ser invadida por pessoas que ele não tem a menor ideia de quem são, depois de diversas milhares de histórias que a gente sabe que se repetem pelo Brasil inteiro, em que as casas são invadidas, as pessoas são feitas de refém, são estupradas, depois são assassinadas, sem que as pessoas de dentro de casa tivessem qualquer chance de defesa. Então, me colocando no lugar desse homem, vendo as imagens, né, de um carro que chegou à Paisana, muito importante esse esclarecimento da delegada. Esse carro que chegou à Paisana, o policial completamente descaracterizado. Eu também não confiaria em momento nenhum que essa pessoa ia um policial. E a gente não sabe que tipo de conversa que foi feita da polícia com esse homem, se ele não se sentiu intimidado e ele não viu ali como último recurso se proteger e proteger as pessoas que estavam dentro de casa. Então, quantas histórias a gente não ouve, né, de cidadãos que se tornam reféns e que são assassinados e que são violentados sem qualquer tipo de defesa. Então, eu acho que chegou um ponto mesmo que as pessoas perceberam que a ideia de não revidar é bastante complicada, porque as pessoas estão morrendo por não revidar. Poxa, mas no caso desse, abrir o portão até aumenta o risco, não só para ele, mas para toda a família. Tanto é que ele foi morto. Exato, ele acabou morrendo na decisão de abrir o portão. O cara tem um portão de 10 metros de altura. Ainda tinha, inclusive, um funcionário atuando ali para ele, que era o vigia, enfim. Que pegou a arma dele também foi morto. Sim, eu acho que a Ju tá certa nessa questão da ameaça, que realmente todo mundo fica com medo. Tem medo. Podemos discutir essa questão da roupa do policial, se estava adequado, se não
não estava, como é que funciona isso, a delegada até pode dizer pra gente. Agora, o procedimento certo é de pegar imediatamente o telefone, liga no 190 e diz que tem um suspeito ali. Não de abrir o portão e sair atirando como se não houvesse amanhã. Isso não existe, ou não, senhor? E tem um detalhe aí, Paulinho, que a questão do que foi falado pela polícia. A presunção é de legitimidade, de legalidade. A polícia age de acordo com a lei, tanto que estavam lá a trabalho para investigar um crime que tinha acontecido no dia anterior. Então, a maior presunção é essa, de que a polícia está fazendo o trabalho dela. Se está certo, está errado, está descaracterizado, aí eu não tenho técnica suficiente para falar se a polícia civil, que não é uma polícia ostensiva, ou seja, não é uma polícia que precisa demonstrar farda nem viatura, se ela deveria ou não estar com outro tipo de roupa. Mas esse é um detalhe, na verdade, que não é isso que gerou a morte de ninguém. O que gerou a morte é essa atitude dele ali, ó, de sair atirando na polícia. Até porque, se ele gosta de polícia fardada, ele liga para uma polícia fardada e ela vê o que está acontecendo, entendeu? E aí resolve a situação. Aí fala, não, de fato, tá aqui, é policial, tá a credencial, tem um mandado, tem um documento, e resolveria. Olha que informação interessante. Essa equipe é uma equipe extremamente elogiada, tanto da policial que foi executada de forma covarde, como do parceiro. A cada 10 latrocínios, 8 eram investigados. E ela, inclusive, já se passou por uma paquera virtual de Tinder para conseguir pegar um latrocida num shopping center. Então, quando a gente fala na atuação da polícia judiciária, da polícia investigativa, parte-se do pressuposto de que se você for de forma caracterizada, uniformizada, ostensivamente, mostrando já que é uma autoridade policial, que é um agente da polícia, obviamente você afugenta os criminosos, aqueles que estão no entorno. Mas essa questão da roupa, isso é importante. A roupa, a polícia, a essência da polícia judiciária é estar apaisana, descaracterizada para investigações. Quando a gente fala em viaturas descaracterizadas, elas são extremamente importantes para a atuação da polícia judiciária. Muitas vezes a gente vê a compra de viaturas caracterizadas por governos que passaram, e a prioridade nesse policiamento ostensivo preventivo, que é o que a população tem consciência do que é polícia. Só que a polícia é muito além. São quadrilhas que são desmanteladas, são associações criminosas que são desmanteladas, e que se você chega com um adesivo na sua testa mostrando ser um policial, obviamente, essas investigações irão demorar muito mais. Então, essa forma, chegar num sábado para investigações, para o mapeamento do campo, recognição visiográfica, era todo aquele mapeamento e saturação daqueles elementos que vão corroborar para as investigações da identificação da autoria do furto da residência ali no local. Então, não existe nada fora do padrão numa atuação de polícia judiciária. Infelizmente, o que a gente viu foi um completo despreparo, e, inclusive, se havia ali a comprovação de drogas ou de bebida alcoólica, a arma, a posse da arma, não estou falando nem porte, deve ser automaticamente cancelada, agora, caçada. Doutora, o histórico dessa moça que infelizmente perdeu a vida é um bom histórico. Excelente policial. Um bom histórico. Uma policial extremamente conhecida por ser competente na investigação, tanto de latrocínio, quanto de roubo, quanto de assassinato aqui na Grande São Paulo. Trabalhava em Guarulhos, veio para São Paulo, ou seja, nunca foi uma policial que de alguma forma deu algum tipo de problema ou que Paulinho, tinha um histórico que manchasse. Mãe de uma criança de apenas 5 anos de idade, ou seja, o histórico dela não mostra em nenhum momento que ela cometeu qualquer tipo de ilicitude nesse processo. Exatamente. Paulinho, Paulo, eu queria falar o seguinte, eu imagino que o fato dos policiais estarem à paisana, sem estarem com uma viatura caracterizada e tal, protege o próprio empresário, porque a gente está falando da investigação de um crime e das redondezas, ou seja, se chega uma viatura caracterizada ali na frente de uma câmera que vai ceder uma imagem de câmera de segurança, de repente ele fica avisado na vizinhança, entendeu? De repente alguém tem interesse que ele não contribua com as investigações, protege o próprio empresário. Ele vai estar contribuindo com uma investigação, então ele tem que ter, sim, a proteção do anonimato, a proteção do sigilo, e eu acredito que a polícia descaracterizada serviria, inclusive, para protegê-lo. Se ele estivesse sendo investigado, né? Não, ele está ajudando uma investigação. A questão é a seguinte, gente, vamos lá, vamos separar. Eu concordo que foi colocado aqui que a polícia judiciária investigativa tem que trabalhar a paisana, né, para pegar a pessoa que cometeu o crime flagrante. Agora, quando ela se direciona ao cidadão, não é, aí eu acho que não.
ela tem que se portar com o policial, ela tem que mostrar a identificação com o policial. São coisas completamente diferentes. Identificação é fardo ou é funcional? Completamente diferente. Você acha que o policial é policial se ele estiver fardado? É muito mais fácil conseguir uma farda falsa do que uma funcional falsa. Fardada é o de menos, né? O que é mais difícil, uma funcional falsa ou uma farda falsa? Eu digo identificação, Nelson. Se é credencial ou se é mandato de... Mas houve identificação. Ou a camisa, aí você pode escolher o que você quer. Houve identificação. O fato é que uma pessoa que chegou numa casa vestido bermuda, falando que é polícia, no momento que a insegurança pública está cada vez pior, né? Pepe, agora você está querendo jogar a culpa, você está querendo jogar a culpa na polícia, você está querendo defender o empresário e pôr culpa na polícia porque o cara está de bermuda, pelo amor de Deus. Claro, óbvio. Você também. Você é da turma que acha que a sociedade tem que estar desarmada e o bandido armado, porque o bandido é um problema da sociedade. Parabéns, não é? Deu seu like, senhor. Deu seu like agora, tudo bolsonarista. Parabéns. O que eu farei é o seguinte, o que eu farei foi o contrário. Vítima da sociedade somos nós que acordamos cedo e trabalham todo dia cedo. O que eu falei é o contrário, senhor. Preste atenção no que eu estou falando. Você quer falar e não está ouvindo o que eu estou falando. Aí não tem discurso. Não tem que eu estava falando, você me interrompeu. Não tem conversa. O que eu estou falando para você é o seguinte. Eu acho precário uma pessoa de bermuda chegar na casa de qualquer pessoa, tocar a campainha e falar, me dá as imagens aí que eu sou policial. Pepe, aí eu vou desculpar. Aí como delegada de polícia... Ou seja, então foi a culpa, o tiroteio é culpa da bermuda. Não, aí como delegada de polícia... Aí como delegada de polícia, eu vou discordar de você. A câmera é minha privada. Como delegada de polícia, então eu vou informar a população, como delegada de polícia. É perfeitamente cabível, inclusive, investigações a campo, com roupa de time de futebol, com regata, com boné, com chinelo. Obviamente. E não é só na atuação de um cumprimento de mandado de busca e apreensão ou no cumprimento de prisão. Nós estamos falando em investigações. Ali eram essenciais as câmeras no local para reconhecimento, recognição visiográfica e um mapeamento, um exaurimento ali do campo. Então, nas investigações de polícia judiciária, sim, é completamente padrão estar de forma descaracterizada, inclusive chinelo. Peraí, só um minuto. Ju, abordagem do cidadão. Eu acho importante o esclarecimento da delegada, ela é operadora do direito, né? Ela tem todo o domínio, né, do direito penal brasileiro, passou num concurso para isso, é especializada em segurança pública. No entanto, o cidadão que não se ocupa de trabalhar na área da segurança pública, ele vai agir ali como uma pessoa que quer, em primeiro lugar, proteger a própria vida, a vida dos seus e da sua propriedade. Então, claro que a Polícia Civil pode sim atuar de forma descaracterizada, sim, mas o fato é que deveria haver uma aparência, né, de maior segurança para essa pessoa, de que ali se tratava de uma abordagem policial, afinal de contas, inclusive, era um sábado. Então, você imagina um cidadão, trabalha a semana inteira, está em casa ali querendo dar uma relaxada, dar uma descansada, e de repente chega um carro qualquer, com uma pessoa qualquer, de bermuda e fala, eu quero, sei lá o que se falou. Detalhe, a gente está falando aqui, presumindo muita coisa, mas sem ter acesso a exatamente o que foi dito. Mas o fato é que a abordagem levou uma desconfiança dessa pessoa, que eu concordo, eu não teria agido como eu. Mas será que não passou na cabeça dele que existia gente que estava na frente da casa, existia gente que estava por trás da casa, e de repente ele já combinou com o vigilante dele que a proteção da parte externa tinha que ter sido vigilante, ele tinha que cuidar da parte da frente? Eu não sei. E não ligou para a polícia, pô. Não, mas essa é a questão. Ligar. Gente, que mundo que vocês vivem? Quanto tempo que a polícia... No mundo que se tiver algum crime eu ligo pra polícia. É assim. Quanto tempo que a polícia demora pra chegar e fazer a abordagem? Aí não liga, Luz. Mas eu vivo num mundo em que até, inclusive, um vizinho pede pro outro ajuda pra ver a vizinhança solidária. Tem que separar, Aliás, nessa região existe. A região dos Jardins é bem... O fato de alguém tocar a campainha de alguém e pedir câmera é motivo para o outro sair atirando. E um fato muito importante. O que me impressiona é que estão querendo colocar a culpa na polícia. Quem está querendo colocar a culpa na polícia, Luizinho? Olha, um fato relevante que não foi falado aqui. Que isso, cara? O fato relevante que não foi falado aqui é que outras casas já tinham sido abordadas
abordadas e entregue o monitoramento de câmera e de vigilância. Ou seja, claro que existe grupo de WhatsApp entre a vizinhança, claro que existe uma comunicação prévia. Então não era a primeira casa ali na vizinhança a ser ali abordada para entregar o material. Se tem uma associação de bairro que funciona, e eu conheço bem, chama-se AMI Jardins. A AMI Jardins é responsável justamente por essa localidade da Rua Venezuela em que aconteceu todo esse fato. Não existe na cidade de São Paulo uma organização que seja tão ativa, tão organizada do ponto de vista de segurança, de melhorias para o bairro do que eles. O pessoal é muito organizado, eles têm programas ali que eles compartilham informações, então tudo que acontece no bairro, eles ficam sabendo na hora do que acontece. O meu ponto é, a gente está aqui diante de uma situação em que envolvem 3 mortes, certo? Um funcionário, uma policial e um empresário. Dessas 3 mortes, se a gente analisar o histórico da policial, olhando do ponto de vista de histórico, é um histórico ilibado. O funcionário acabou morrendo no meio do processo porque tentou, de alguma forma, defender o patrão. O empresário, pelo que eu analisei o histórico dele, já teve algumas passagens criminais, tanto do ponto de vista ambiental, quanto também do ponto de vista criminal. São processos que rolam na justiça, mas ele já teve passagens. O que eu quero trazer aqui para vocês é, a gente pode discutir a questão da roupa, podemos discutir a questão da roupa, a gente pode discutir a questão da eficiência da polícia, podemos. Mas de jeito nenhum a gente pode aqui, com um microfone desse que a gente tem, falar para a pessoa que a melhor reação no momento desse é abrir um portão e sair atirando. Eu acho que isso é absolutamente inadmissível da gente fazer. Não há a possibilidade da gente chegar e falar, é isso mesmo, tem que abrir o portão e sair atirando em todo mundo. Qual que é o resultado disso? O resultado final disso é esse que nós estamos vendo aqui agora. 3 mortes, certo? De um empresário, de uma policial que estava trabalhando e de um outro funcionário que também estava trabalhando. É ou não é, meu querido Felipe Monteiro? Não, concordo com você, Paulinho. O que o empresário fez é indefensável. Não dá para, não tem defesa abrir a porta de casa num ambiente controlado e protegido, né? Abrir a porta de casa e sair atirando. Daria para ele ficar realmente com a porta fechada e ligar para a polícia. Com certeza, concordo com vocês. O que eu estou colocando é outra coisa. O que eu estou colocando é que a gente tem que analisar esses eventos de forma diferente. Eu vejo 2 eventos ali. O primeiro evento é a atitude do empresário. E o segundo evento, na minha opinião, é a falta de procedimento da polícia. Isso para mim é claro. Agora, qual procedimento seria o melhor nesse caso? Eu entendo que a doutora colocou aqui, dizendo que a Polícia Judiciária, às vezes, tem que trabalhar de forma apaisana, até para poder colher provas, poder prender a pessoa em flagrante. Faz parte. Agora, nesse caso específico, que a polícia está se dirigindo ao cidadão como policial para pedir ajuda e colaboração nas investigações, não é? No meu entendimento, a forma mais eficiente dela agir não é estando apaisana, é estando documentado, estando uniformizado, para poder ter o procedimento e se passar como policial. Tem falha de procedimento também. Então, como obrigação legal que eu tenho, tanto por representar os delegados de polícia no âmbito nacional, eu discordo, Pepe. O padrão ali é um padrão operacional, é um padrão de diligência a campo, é um padrão de investigação, foi realmente na excelência de todos os padrões que nós e protocolos que nós atuamos como polícia judiciária, como polícia investigativa, como polícia civil e também como polícia federal, que é a mesma atuação. Não existiu erro na abordagem ao civil quando a requisição de imagens para agilizar e dar uma resposta para a sociedade de um crime que tenha ocorrido ali no entorno da vizinhança. Não houve erro em protocolos, nem em abordagem. Pela doutrina policial, de polícia judiciária, ali foi padrão. O que houve foi uma inconsequência, uma irresponsabilidade, num ato que culminou em mortes, em execução, de forma completamente irresponsável. Sabe-se se foi ou não, a gente não sabe. Já também inebriado com substâncias entorpecentes ou até mesmo álcool, que já
proíbe a utilização de arma de fogo. Então, uma série de erros ali, de forma alguma, a gente pode colocar para a equipe policial. O erro, se ocorreu, aliás, ocorreu, porque foi fatal e ceifou 3 vidas. Então, esse erro foi, inclusive, desse cidadão, que, na minha opinião, foi um ato suicida. Ele confrontou o policial que detém a violência legítima do Estado. O policial foi identificado, assim, a prova vasta da identificação. O policial se Gente, para que abrir o portão, meu Deus do céu? Para conhecimento da população, se você desconfia se alguém é policial, verifique, ligue, telefone, pegue a placa, é só telefonar. Liga na polícia. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 27 minutos. Só uma coisa, Paulinho. Só um minuto. Ju, você me pediu? Pedi, olha só. É realmente, depois que tudo acontece, é fácil criticar tudo as imagens que a gente viu. É muito estranho realmente que uma pessoa tenha aberto o portão. Mas que tipo de ameaça que ele sentiu naquele momento? Infelizmente ele morreu, ele não vai poder se defender, assim como a policial também não vai poder falar. Então eu acho que inclusive a gente tem que ter cuidado sobre as inferências que são feitas. Afinal de contas, as pessoas não vão poder falarem por si mesmas, inclusive levantar histórico das pessoas. Sinceramente, vamos analisar o que de fato aconteceu, porque o histórico não interfere ali nas ações que foram tomadas naquele dia. Sim, levantar o portão foi um erro, sim. Agora, o que fez esse homem chegar a essa atitude? Ô, Júlia, só para uma primeira informação, o histórico pregresso criminoso interfere sim até no cômputo da pena, e inclusive, só um minutinho, Pepe, inclusive na avaliação se era assim possível ou não ele ter a posse de arma, porque se ele responde ou se ele está no prazo, ele tem armas cadastradas, exatamente, né? Se impede ali alguém que seja egresso ou que tenha respondido de forma atos criminosos, existe uma vedação expressa no Estatuto de Desarmamento a possibilidade de posse ou porte de arma. Então tudo isso tem que ser investigado. A dele era legal? Oi? Alguém teve cuidado de descobrir isso? Se a arma dele era legal? O crime foi agora, né? Então tudo está sendo investigado. O crime está sendo investigado. O que me incomoda, na verdade, em relação à vida pregressa dele, é documentado e objetivo. É inferir que ele estava drogado, que ele estava com álcool na cabeça. Esse tipo de afirmação, para mim, nesse caso específico, vai ser não dá pra gente inferir isso. Desculpa, que dá pra gente inferir que uma pessoa, de forma completamente reprovável, saiu da casa tirando em policiais. Agora, se ele tiver utilizado algum tipo de substância, obviamente é um outro enquadramento, né? Dá pra falar que ele estava. Não dá para falar, e nem falamos isso. Se ele estivesse alcoolizado ou com uso de substância entorpecente, aí piora a situação. Se os policiais também tivessem drogado... Só um minutinho, não é conjectura, bêbado. Está sendo investigado. Foi feito um laudo ali, claro, realmente, no IML, para ver se ele estava com uso de substância entorpecente ou álcool. E aí piora. Aí seria um crime préter doloso com agravante de substância entorpecente. Mas, doutora, a gente sabe se as armas dele eram legalizadas? A gente tem essa informação? Está sendo tudo investigado, o inquérito policial não está público, está lá em sigilo, claro, está tudo sendo investigado. Sabe que são armas de grosso calibre. O que tem oficial é que são armas que estão cadastradas, só que a gente não sabe se essas armas estão válidas, certo, doutora Raquel? Exatamente. Mas elas estavam cadastradas no Exatamente. sistema, isso sim.